Os Anjos Bons. Antes de chegarmos a tratar da doutrina da criação, há ainda outra doutrina que temos de considerar. Estamos aproximando a estas grandes doutrinas bíblicas numa ordem que parece ser bastante inevitável. Estamos interessados em Deus, não no homem, como é a tendência moderna. Estamos interessados na revelação do próprio Deus. Temos considerado seu ser, sua pessoa e seu caráter. Já abordamos a grande doutrina da Santíssima Trindade e então, naturalmente, formulamos a pergunta: o que Deus tem feito? E vimos que antes de Deus realmente fazer qualquer coisa, ele determinou uma série de coisas e planejou o que iria fazer. As ações de Deus não são casuais nem fortuitas. Não há nada contingente sobre elas. Deus, sendo Deus por sua própria natureza, se é possível expressar-se com reverência, deve agir de uma só maneira, e a Bíblia nos diz que ele assim o fez. Assim, pois, creio que o próximo passo, muito logicamente, é este. Qual foi a primeira ação de Deus? Usamos o termo primeira porque, obviamente, falamos partindo do ângulo do tempo. É plenamente evidente na Bíblia que antes que Deus fizesse o mundo, ou antes que ele fizesse qualquer coisa em relação a homens e mulheres, ele, antes de tudo, trouxe à existência aquelas inteligências celestiais que chamamos anjos. Sei que algumas autoridades focalizam a doutrina da providência antes da doutrina dos anjos. Entendo, porém, que tal ordem é errônea, uma vez que vemos muito claramente na Bíblia que os anjos estavam em existência mesmo antes da criação do mundo. Portanto, eu argumentaria que a doutrina da providência deve vir antes, visto que ela tem a ver com este mundo, como também com os homens e as mulheres no mundo. Permita-me formular uma pergunta neste ponto. Quantas vezes você tem ouvido uma exposição, seja sermão, seja palestra, sobre a doutrina bíblica dos anjos? Com que frequência vocês têm considerado esta doutrina ou meditado sobre ela? Formulo essas perguntas com o fim de formular outra. Por que nos inclinamos a negligenciar certas partes da revelação bíblica? Porque, mesmo como pessoas evangélicas, aparentamos viver contentes com um mínimo de doutrina? Por que nos interessamos somente na doutrina da salvação? Mais e mais, sou convencido de que nos defraudamos de uma riqueza de verdades em razão de não separarmos essas doutrinas e não examinarmos para o nosso estudo e contemplação. Como sugeri desde o início, qualquer tipo de estudo da Bíblia que não atinja a doutrina, provavelmente, nos será inútil no fim. E creio que o resultado, frequentemente, é que nunca chegamos a considerar o que a Bíblia tem a informar-nos acerca dos anjos. O termo anjo significa mensageiro. É uma palavra usada não só em referência aos anjos, e seu uso para descrever os anjos indica que eles são enviados como mensageiros. Ela foi usada pelo próprio Filho de Deus. Ele, como já dissemos, era indubitavelmente o anjo do concerto, a quem várias referências são feitas na literatura do Velho Testamento. Mas agora estamos interessados no que o termo anjo significa. Essas brilhantes inteligências, esses seres de quem lemos nas Escrituras. Portanto, antes de tudo, consideremos alguns pontos gerais sobre eles. A primeira coisa que lemos sobre os anjos é que eles são seres criados. E essa é a razão por que os colocamos neste lugar específico na ordem das doutrinas. O primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus traça uma distinção entre o Filho de Deus e os anjos. Os anjos, conquanto sejam seres espirituais, não obstante,
são seres criados. Não existiram desde a eternidade, como Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo existiram. Aliás, Paulo em Colossenses 1,16, bem definidamente, ensina que eles foram criados pelo Filho de Deus. Diz ele, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, e esses, como já vimos, são termos descritivos de anjos. Tudo foi criado por ele e para ele. Dessa forma, começamos compreendendo que os anjos são seres que foram criados por Deus antes que ele criasse o mundo. Outro ponto que também tem sido a miúde discutido ao longo da história da igreja consiste na questão se os anjos possuem ou não corpos. A questão surge em virtude de serem eles referidos como espíritos, à semelhança das pessoas que, após a morte, são descritas como sendo espíritos. Por exemplo, em 1 Pedro 3,19, há uma referência a os espíritos em prisão. Estes eram pessoas, não no corpo, e isso tem às vezes levado alguns a pensarem que os anjos não possuem corpos. E, no entanto, de um modo geral, estou de acordo com aqueles que afirmam ser esse provavelmente um falso ensino e que os anjos possuem corpos. Possuem corpos espirituais, como eventualmente nós teremos corpos espirituais. E como o corpo humano de nosso Senhor se transformou em corpo espiritual, um corpo glorificado após sua ressurreição, os anjos possuem um corpo que é apropriado à sua condição espiritual. E assim, vocês podem dar razão ao que se chama aparições ou aparecimento de anjos a diferentes pessoas. Ao mesmo tempo, porém, devemos lembrar-nos que os anjos podem aparecer na forma de seres humanos. Em Gênesis capítulo 18, por exemplo, somos informados sobre os 3 homens que apareceram diante de Abraão, e há outros exemplos semelhantes. E, todavia, na história do pai e mãe de Sansão e o anjo, houve obviamente algo estranho em sua aparição, porquanto o anjo foi capaz de mover-se de uma forma em que um corpo comum, físico terreno, não pode mover-se. Juízes capítulo 13. Ainda outra questão que somos compelidos a encarar é esta: são os anjos assexuais? São eles distinguidos em macho e fêmea? Eis uma questão que deve interessar a nós, filhos dos homens. Não podemos falar em termos dogmáticos, mas em Mateus 22, 29 e 30, nos é apresentada evidência a esse respeito. Vocês se lembram da resposta de Nosso Senhor aos saduceus quando tentaram apanhá-lo numa armadilha, no caso da mulher que casou-se com 7 irmãos. Nosso Senhor disse-lhes que eram ignorantes no tocante às Escrituras e que não tinham discernimento, porque, disse ele, na ressurreição dos mortos, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Além disso, entretanto, devemos notar que os anjos são sempre referidos pelo pronome ele, como se fossem do sexo masculino. Outra coisa sabemos com certeza sobre os anjos, ou seja, eles jamais morrem. E minha evidência para isso se encontra em Lucas 20:36, onde são mencionados novamente os que já passaram pela experiência da ressurreição, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. E em seguida somos informados em Hebreus 2, verso 9, que o nosso Senhor foi feito menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Se ele não fora feito menor do que os anjos, então não poderia ter sofrido a morte. Disso deduzimos também que os anjos não morrem e nem podem morrer, são imortais. O último ponto geral acerca dos anjos é o seu status. Já notamos que eles são inferiores ao Filho, o Senhor Jesus Cristo. É igualmente claro, porém, que eles, em contrapartida, são superiores ao homem. Já vimos que o nosso Senhor foi feito um pouco menor do que os anjos, e as mesmas palavras são usadas no Salmo 8, em referência ao homem. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o Filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Versículos 4 a 6. Daí, pensando nos anjos, compreendemos que são inferiores à deidade, inferiores ao Filho em particular, porém, numa esfera acima do homem, são superiores ao ser humano
em muitos aspectos. Em seguida, devemos considerar alguns nomes que se acham relacionados aos anjos, certas designações que lhes são atribuídas nas Escrituras. A eles se faz referência, como já os lembrei, como sendo espíritos, mas também os chamamos descritos nesses termos em Efésios 1:21. Acima de todo principado e poder, e potestade e domínio. Ora, quando esses termos são usados, são sempre usados para designar seres angelicais, tanto bons quanto maus. Quando Paulo, em Efésios 6:12, fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ele está fazendo referência a seres angelicais, a anjos maus. Outro termo que é usado para os anjos é santos anjos, Lucas 9:26. Temos também uma descrição deles em 1 Timóteo 5:21, como os anjos eleitos. Voltaremos a esse termo eleito mais adiante. Alguns anjos, porém, são descritos dessa forma, enquanto que outros não são. Em seguida, eles são muitas vezes descritos como anjos ministradores, e temos aquela importantíssima afirmação no último versículo de Hebreus capítulo 1, onde são descritos como espíritos ministradores. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ora, enquanto estamos tratando desta questão de nomes e designações, devemos, naturalmente, referir-nos àqueles seres que são descritos como querubim. Por exemplo, Salmo 99, verso 1, Ezequiel 10, versos 1 a 22, ou serafim, Isaías 6, verso 2. Bem como devemos também considerar os que são descritos no Apocalipse, capítulo 4, como as criaturas viventes ou animais. Não podemos agora examinar todas as evidências, mas cremos que podemos considerar que esses termos são sinônimos, e todos esses nomes provavelmente se refiram aos mesmos seres. Falamos com comparativa ignorância, recebemos pouquíssima informação sobre eles. Somos informados, porém, que têm aparência de diferentes animais, ainda que geralmente com rosto de homem. De qualquer maneira, aparentam ser seres compostos em sua representação. Então, o que são eles? Bem, não há dúvida de que pertencem a esta categoria genérica de anjos, porém são seres muito especiais. Parecem representar e tipificar os redimidos e a humanidade glorificada. Aparentam ser símbolos das propriedades mais sublimes da vida criada. E pouca dúvida pode haver se sua principal função é a de serem ministros em nosso favor. E é um conceito muito glorioso de que a natureza humana, eventualmente, quando a salvação se completar, será tão exaltada que habitará na presença da própria deidade. Se vocês manterem seus olhos em todas as referências aos querubins e aos serafins, bem como aqueles animais ou criaturas viventes, então descobrirão que eles sempre habitam diretamente na presença da deidade. E o ensino bíblico consiste em que esse é o futuro a que vocês e eu estamos destinados. São simbólicos de nossa salvação e glorificação finais, bem como de nossa existência eterna na presença imediata do Deus glorioso. Pois bem, eu creio, portanto, que há uma significância muito real na afirmação que nos é dada no 3º capítulo de Gênesis. Somos informados que quando o homem e sua esposa foram expulsos do jardim, querubins foram postos lá no extremo oriente do jardim do Éden. Querubins e uma espada flamejante. Creio que há uma profunda significação nisso. A espada flamejante tinha por função impedir que o homem entrasse novamente no paraíso. Ele jamais poderá voltar por conta própria. Existe um único modo de voltar, e é pelo caminho que foi aberto pelo Senhor, Jesus Cristo. Sim, mas devemos agradecer a Deus porque, além da espada flamejante, havia os querubins, como se dissesse a um e ao mesmo tempo: vocês não poderão voltar, vocês poderão voltar. Vocês não voltarão por si próprios, mas voltarão. Voltarão por outro caminho, mas voltarão. A presença dos querubins indica, a meu ver, que aqueles que foram expulsos, Adão, Eva e com eles os eleitos, também regressarão novamente. Fiquemos nisso. Eis um grande e obscuro assunto do qual somos muito pouco informados.
Somos, porém, informados o suficiente, e é nosso dever apegar-nos a isso, regozijar-nos nisso e louvar a Deus por isso. A próxima pergunta que devemos formular sobre os anjos é sobre o número deles. Quantos anjos existem? A resposta que temos das Escrituras é que são muitos e que seu número é incontável. Quando seus discípulos quiseram defendê-lo, nosso Senhor disse que, caso quisesse, poderia ordenar a 12 legiões de anjos para defendê-lo. Mateus 26, 5:3. Lembro-lhes também que somos informados que os pastores, no nascimento de Jesus, ouviram a multidão dos exércitos celestiais, pressupondo uma companhia inumerável. Lucas 2:13. E, de fato, no 5º capítulo do livro de Apocalipse, somos informados que esse é o caso, que há milhares de milhares, uma hoste grande e poderosa, uma miríade desses seres angelicais. Apocalipse 5, verso 11. E isso, naturalmente, nos leva, por uma vez, à próxima questão. Ou seja, há hierarquia entre os anjos? São eles todos idênticos? São eles iguais em poder e em autoridade, ou possuem eles hierarquias e distinções? Parece-me muito evidente que existe uma divisão tanto em status quanto em atividade. Por exemplo, lemos nas Escrituras de um que é descrito como o arcanjo, o mais proeminente de todos, o supremo. A palavra arcanjo só aparece 2 vezes, mas é importante considerá-la. Em 1 Tessalonicenses 4,16 lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E a outra referência se acha na Epístola de Judas, o 9º versículo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Creio, tomando esses versículos em conjunto, que devemos chegar à conclusão de que o arcanjo, portanto, é o mesmo que também é referido como Miguel. Há 2 anjos que atribuem nomes específicos. O primeiro, como acabamos de ver, é Miguel, o arcanjo, que é também referido em Daniel capítulo 10. Tudo indica que Miguel teve um relacionamento especial com os filhos de Israel. Ele foi o mesmo que lutou por eles contra o príncipe da Pérsia, Daniel 10:13. Tudo indica que eles foram destinados para que cuidasse deles de maneira especial. Ele é seu protetor, e sua principal função consiste em guardá-los. Em seguida, o outro anjo mencionado pelo nome é Gabriel, e somos informados de que ele permanece na presença de Deus, esperando, por assim dizer, receber a incumbência de uma mensagem. E ele recebeu a incumbência de mensagens. Foi ele, vocês devem lembrar-se, que foi enviado com o fim de dizer a Maria tudo o que lhe aconteceria, e como ela se tornaria a mãe do Filho de Deus. Lucas 1:26. E somos informados que foi ele também que transmitiu a mensagem a Zacarias. Lucas 1, verso 19. Assim, vemos que ele tinha uma função especial em relação à vinda de nosso Senhor a este mundo. Obviamente, existe, portanto, alguma espécie de ordem, alguma espécie de divisões entre os anjos. Aliás, notamos que em todas as obras de Deus, esse aspecto é uma característica e existe também entre os anjos maus, principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Há uma espécie de gradação e, indubitavelmente, há a mesma gradação entre os demais anjos. E isso nos leva à questão toda de seu poder. A Bíblia é explícita sobre isso. São muito grandes em poder. Somos informados sobre os anjos poderosos que são magníficos em poder. Salmo 103, verso 20. Seu poder é indubitavelmente maior do que o poder humano. Não somente são superiores em dignidade e em status, mas também são indubitavelmente superiores em poder. De nosso ponto de vista, porém, talvez o ponto mais importante de todos seja o fato de que os anjos são claramente divididos em 2 grupos. O próprio termo anjos eleitos, o qual tenho citado na Epístola a Timóteo, pressupõe que há anjos que não são eleitos, que são perdidos. Noutras palavras, somos lembrados de que há anjos bons e anjos maus. Lemos em Mateus 25:41 sobre o diabo e seus anjos. Eles são anjos maus, os mesmos que, como já vimos, são referidos como espíritos maus. E já vimos a designação
a eles aplicada em Efésios capítulo 6. Em primeiro lugar, contudo, devemos tratar dos anjos bons, e a informação que recebemos a respeito deles é que habitam o céu. Seremos semelhantes aos anjos de Deus no céu, diz nosso Senhor, Mateus 22:30. E nos reportaremos muitas vezes à afirmação de Mateus 18:10, isto é, seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. É evidente, pois, que o lugar de habitação, o lugar da existência desses anjos bons, é no céu, ao redor do trono de Deus. E assim, a grande questão é, qual é a ocupação ou propósito desses anjos bons? O que eles fazem? E é muito interessante e muitíssimo iluminador e encorajador considerar esta maravilhosa doutrina. Deixe-me lembrá-los de algumas coisas gerais que nos são comunicadas sobre sua ocupação. Somos informados, primeiramente, que ocupam seu tempo em adorar a Deus e ao Cordeiro. Leiam também o 5º capítulo do livro do Apocalipse e descobrirão que eles estão cantando o seu louvor, servindo-o e adorando-o. Isso é o que vem em primeiro lugar. É nisso que se deleitam. É para isso, por assim dizer, que eles vivem. E lembremos-nos novamente do versículo 10 de Mateus, capítulo 18, de que no céu eles sempre veem a face do Pai. Ora, não há dúvida de que o significado do termo veem a face é que vivem em vigilância, por assim dizer, em busca de alguma indicação de sua vontade e de seu deleite. São servos e vivem servindo. Estão olhando para ele. Não são indolentes. Não necessitam de ser despertados. Estão sempre à espera da mais leve indicação da vontade de Deus. Sempre veem a face de meu Pai. Devemos começar com isso. Começando a considerar o que eles fazem, lembremos-nos de que anelam realizar essa grande obra como cães atrelados, por assim dizer, esperando que sejam libertados para entrarem em ação. Em seguida, há algo mais sobre o qual os anjos se acham muito ocupados. Nunca leio este próximo ponto sem ter uma percepção ainda mais gloriosa de minha salvação. Somos informados que empregam uma boa parte de seu tempo inspecionando a questão da nossa salvação. Deixe-me apresentar-lhes minha fonte autoritativa. Pedro, ao falar sobre nossa salvação, diz, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 1,12. É algo tão maravilhoso e tão extraordinário que esses espíritos angélicos criados, que sempre passaram sua eternidade na presença de Deus, estejam, por assim dizer, assistindo aquilo que, para eles, é o de mais excepcional que existe, aquilo que excede a tudo mais. Junte a isso aquela afirmação de Efésios 3,10, onde Paulo realmente nos informa que é através da igreja que Deus irá mostrar aos seres angelicais esses principados e potestades, os prodígios do seu Cristo. Tenho dito que os anjos são superiores ao homem. Sim, porém vocês sabiam que, se não fosse por vocês e por mim, por aqueles que são redimidos, eles jamais conheceriam coisa alguma acerca da graça de Deus? É somente onde a graça de Deus se faz presente que os anjos fazem acurada pesquisa. Eles se abismam nela. O que é isso? Perguntam eles. Esta é a coisa mais estupenda de tudo quanto existe. Emprega seu tempo perscrutando, ponderando e inquirindo sobre esta grandiosa salvação. Então a próxima coisa de que somos informados é a seguinte. Tenhamos-la sempre em mente. Eles não só contemplam a face de Deus, não só prescrutam a salvação, mas também estão nos observando. Em 1 Coríntios 11:10, Paulo usa estas palavras. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Vocês estão lembrados de que Paulo está considerando a questão da mulher orar sem que sua cabeça esteja coberta. É evidente que algumas das mulheres na igreja de Corinto estavam tomando parte na oração por suas cabeças descobertas, e o apóstolo lhes afirma que tal coisa é completamente errônea. A mulher deve manter sua cabeça coberta para mostrar que ela está sob a autoridade do homem, e além disso, Paulo diz que ela deve cobrir-se por causa da presença dos anjos. Noutras palavras, as Escrituras ensinam que quando os cristãos se encontram e quando se reúnem em oração, então os anjos de Deus se fazem presentes e as mulheres devem cobrir-se quando tomam parte na oração pública, e isso por causa da presença dos anjos. Isso é algo tremendo e notável. Tenhamo-lo sempre em nossa mente. Finalmente,
E este é o ponto que mais desejo enfatizar. A Bíblia nos ensina que Deus usa os anjos como os instrumentos de sua vontade. Deixe-me apresentar-lhes algumas das formas pelas quais ele fez isso e ainda o faz. Antes de tudo, somos informados de que a lei foi dada aos filhos de Israel mediante os anjos. Lemos em Hebreus 2, versos 2 e 3, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos? Essa era uma referência à entrega da lei, e temos ainda versículos similares em Gálatas 3,19 e Atos 7,53. Ainda outra função dos anjos consiste em revelar os propósitos de Deus. Foi através de anjos que Deus revelou a Abraão seu propósito em relação a Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 18, e ele revelou sua vontade a Jacó, mais de uma vez, da mesma forma. Gideão também foi informado do propósito de Deus para com ele por meio de um anjo, e no Novo Testamento, Zacarias foi informado sobre o nascimento de seu filho, que se tornou conhecido como João Batista, mediante um anjo que lhe apareceu quando ministrava no templo. Já consideramos a função do anjo Gabriel e a de Miguel, e deixe-me lembrá-los também de que foi um anjo que comunicou a José que ele não precisava preocupar-se com a condição de sua comprometida esposa Maria. Foi também um anjo que lhe disse que fugisse para o Egito, bem como foi um anjo que lhe disse para sair do Egito. Outra vez diria, porém, que o mais consolador e o mais maravilhoso aspecto deste ensino é a informação que recebemos das Escrituras sobre a maneira como Deus usa os anjos para abençoar e cuidar do seu próprio povo. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados, isto é, chamados, para servirem a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. O que, afinal, é a maior função dos anjos? É para ministrarem a vocês e a mim, para ministrar em favor dos herdeiros da salvação. Então, o que eles fazem? A meu ver, pelo prisma do ensino bíblico, sinto-me autorizado a dizer que os anjos são usados por Deus em relação a nós e a nossa salvação. Eles ajudam a preparar-nos do princípio ao fim. Por exemplo, no relato da conversão de Cornélio em Atos capítulo 10, somos informados que Cornélio, certo dia, estava orando quando um anjo subitamente lhe apareceu e começou a fazer-lhe uma prévia, por assim dizer, de sua própria salvação, e disse-lhe o que deveria fazer a fim de que sua salvação pudesse ser efetuada. Creio que estamos em condição de deduzir desse fato que os anjos executam uma parte muito maior em preparar-nos para a nossa salvação do que já temos compreendido. Vocês conhecem aquelas coisas ocasionais que ocorrem. Casualmente encontraram alguém. Vocês não pretendiam ir ao lugar do culto, mas aconteceu que encontraram alguém, e assim por diante. Mas isso não é tudo. Descobrimos que os anjos nos protegem. Salmo 91, versos 10 e 11 afirma: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você se lembra de como Daniel foi lançado na cova dos leões, todavia saiu completamente incólume? Eis sua explicação. Não fique surpreso, disse ele ao rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Daniel 6:22. Os anjos, porém, não só nos protegem, eles também nos orientam. Em Atos 8:26 somos informados que o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul. E essas diretrizes dadas pelo anjo levam à conversão do eunuco etíope. E deduzo, pois, de Atos 27, 23 e 24, que os anjos são às vezes usados por Deus para animar-nos e a transmitir-nos conforto e consolação. O apóstolo Paulo disse a seus companheiros daquele navio, os quais já se achavam numa condição de naufrágio: porque esta mesma noite, notem bem, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Atos 27, 23. O anjo tinha uma mensagem para Paulo. Fora enviado por Deus para animar o apóstolo. E realmente não há dúvida de que também foram os anjos que capacitaram aquele pobre e amedrontado servo de Eliseu a compreender que, embora o inimigo estivesse chegando com grande poder para atacá-los, também se achavam cercados por um exército invisível que destruiria o inimigo. Leiam a história para si mesmos em 2 Reis, capítulo 6.
Mas os anjos são também usados por Deus para trazer-nos livramento. Em Atos, capítulo 12, lemos de Pedro sendo preso e lançado na prisão. Porém, o que lhe aconteceu? E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas alparcas. Versículos 7 e 8. E então o anjo foi, e abriu portas e portões, e Pedro simplesmente o seguiu. Ele foi libertado da prisão por um anjo. Tudo isso é grandioso e maravilhoso. Não é verdade? Isso é o que os anjos fazem por nós, enquanto permaneceremos nesta vida. Há, porém, algo mais que, espero, comunicará grande conforto e consolação a muitas pessoas que podem estar pensando com a preocupação e medo sobre o fim de sua vida neste mundo. Receio do aspecto físico da morte. No entanto, não é necessário que tenhamos medo, pois lemos em Lucas 16, 22 e 23. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Os anjos nos preparam, no início, nos vigiam, nos protegem, nos guardam e nos livram. Sim, eles fazem todas essas coisas. E quando a morte chega, eles haverão de receber nosso espírito e levar-nos para o paraíso. Eis o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Jamais, ó cristãos, imaginem que quando enfrentarem a morte, irão sentir alguma espécie de terrível solidão como um espírito desincorporado, indo para um mundo desconhecido. De maneira alguma. Os anjos de Deus estarão lá para recebê-los, para conduzi-los e para levá-los a estarem com o Senhor no paraíso. Que coisa maravilhosa! Que a vergonha nos sobrevenha por negligenciarmos a doutrina dos anjos, por não lermos nossas Bíblias meticulosa e completamente. Não nos é dito que os anjos cuidam dos incrédulos quando morrem, pois lemos que o rico morreu e foi sepultado. Não somos informados que alguns anjos vieram a recebê-lo. Demais disso, devo salientar aqui que não me parece que a Bíblia nos ensina a doutrina que às vezes se denomina anjo da guarda, destinado a cada um de nós. Creio que tal não constitui uma dedução verídica. Tudo o que sabemos é que os anjos estão cuidando de nós dessa maneira conforme Deus quer. Não há, porém, ensino específico de que, para cada pessoa, há um anjo da guarda específico. Isso é totalmente sem importância. O que é importante é que os anjos fazem por todos nós as coisas que abordamos até aqui. Os anjos bons têm ainda duas outras funções. Primeiramente, somos informados que eles executam os juízos divinos sobre os inimigos de Deus. Que grande capítulo é Atos capítulo 12. Foi um anjo que libertou a Pedro, como já vimos. No versículo 23, porém, desse mesmo capítulo lemos: E no mesmo instante feriu-o, o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Essa é uma referência ao rei Herodes que, vestido em trajes reais, apresentara ao povo um grande discurso. E eles o louvaram e disseram: Voz de Deus e não de homem. Versículo 22. E ele consentiu com o povo, e no mesmo instante feriu-o, o anjo do Senhor, e comida de bichos expirou. E assim somos conduzidos à obra final dos anjos, a saber, somos informados que os anjos bons estarão em ação no juízo final. Você se lembra da explicação que Nosso Senhor fez da parábola do joio? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 40 a 42. Essa tarefa é destinada aos anjos. Leiam também o versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Em seguida, leiam também Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo
clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ajuntarão os eleitos simultaneamente para encontrá-lo e para iniciar sua glória com ele. Paulo diz algo semelhante em 2 Tessalonicenses 1, versos 6 a 8. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o fim de tudo. Eles existiam antes da criação do mundo e do homem. E sua será aquela última ação, por assim dizer, de separar o mal do bem, destruindo o mal, reunindo num só lugar os eleitos e trazendo-os àquele que morreu por eles e os comprou, a quem pertencem e a quem eles servem. Creio que vocês concordarão comigo no fato de que negligenciamos o ensino bíblico sobre os anjos para nosso próprio prejuízo. Vocês já haviam compreendido que tudo isso é verídico? Verídico para vocês e verídico para mim. Não tentem prescrutar algo que é um mistério. Creiam, porém, no ensino bíblico. Essa é a palavra de Deus. E isso é o que ela ensina sobre os anjos e sobre o seu relacionamento conosco. Eles são espíritos ministradores de Deus, designados e enviados para ministrar a nós, os herdeiros do céu. Quer vocês e eu compreendamos, quer não, os anjos estão fazendo isso em nosso favor. É bem provável que prossigamos pela vida afora, sem de forma alguma ver algum anjo, porém, quer que os vejamos, quer não, podemos estar absolutamente certos de que essa é a obra que estão realizando em nosso favor. Estão cuidando de nós, estão nos vigiando, estão nos protegendo, estão nos servindo de abrigo. Vezes sem conta, eles nos livram, e são dessa forma usados por Deus para socorrer-nos. Apossemo-nos do ensino bíblico. Não nos furtemos dele como temos feito. Prescrutemos esta grande palavra e recebamo-la, tal como ela é, e descobriremos coisas que nos deixarão atônitos. E enchamo-nos de um senso ainda mais intenso de admiração ao conhecermos melhor nosso maravilhoso Deus e seu admirável amor para conosco.